Violência e religião geralmente não são temas que se relacionam. Bom, é o que eu pensava. O Diabo de Cada Dia fala sobre isso e gerações que foram afetadas pelo passado. O Diabo de Cada Dia é um filme original Netflix de 2020, roteirizado e dirigido por Antônio Campos, baseado no livro O Mal Nosso de Cada Dia, de 2011, escrito pelo Donald Ray Pollock. O filme conta a história de pregadores profanos, autoridades corruptas, amantes assassinos em uma cidade cheia de pecadores. Um jovem busca justiça. O primeiro detalhe que me chamou a atenção foi o roteiro. Ele é bem interessante e criativo, e o que eu mais gostei foi a forma que Antônio trabalha o desenvolvimento dos personagens. Podemos falar que o primeiro protagonista é o Willard Russell, interpretado pelo Bill Skarsgård, e é bem interessante assistirmos o seu desenvolvimento, mesmo que seja breve. Ele é um soldado que precisou atirar em um homem que estava sofrendo, crucificado durante a guerra, e essa imagem por si só já é muito pesada, simbólica, e fala muito sobre o que será o filme: violência e religião. Depois disso, ele retorna para sua cidade natal, reencontra sua família e se apaixona por uma jovem garçonete. Eles então se casam e têm um filho. É interessante notar que o símbolo da cruz persegue o personagem onde quer que ele esteja. Ele é obrigado a conviver com isso todos os dias, em casa, na floresta, na própria igreja. Tudo remete à cena brutal em que vimos no início. Então, todo momento em que ele tenta se conectar com Deus, ele lembra da guerra. E justamente na cena seguinte que ele está rezando, isso acontece. Motherfucker! Logo depois ele descobre que sua esposa está com câncer, e ele não tem em quem se apoiar, a não ser na religião, mas da forma dele, matando até um cachorro como sacrifício. Quando a sua mulher morre, seu chão desaba, ele não consegue suportar e se mata. Quem encontra seu corpo é Arvin, filho do próprio Willard, que cresceu assistindo toda essa desgraça com o pai. Ele seria o real protagonista dessa história, pois todos os personagens estão conectados com Arvin de alguma forma, e muitas das ações do pai perpetuam na forma de agir do garoto. Ele se torna agressivo, calculista, ele começa a fumar, o cabelo fica parecido, e gradualmente vemos ele se tornando Willard. E não somente Arvin tem esse desenvolvimento. Voltando antes na história, somos apresentados a Ellen, uma jovem mulher que começa a se relacionar com Roy, um pastor. E muito tempo depois, Lenora, sua filha, também se relaciona com o novo pastor da cidade. Ou seja, as gerações continuam cometendo os mesmos erros dos pais. O diretor Antônio Campos está um pouco inseguro em sua direção. Talvez por não ter tanta experiência, pois essa é a primeira grande produção que o diretor trabalha. Os filmes mais conhecidos que fez até então foram Christine e Depois da Escola. Ele também dirigiu alguns episódios da série The Sinner, da própria Netflix. Mas em O Diabo de Cada Dia ele é muito expositivo e quer explicar tudo bonitinho para o espectador. Por exemplo, Willard, depois daquela surra em que ele deu nos homens, ele começa a limpar as mãos com sangue enquanto Arvin, criança, assiste tudo. Podemos considerar essa cena até um plant, ou seja, uma técnica que é basicamente uma pista do que está por vir. Quando Arvin se torna adolescente, ele faz o mesmo com alguns garotos e o diretor faz isso. Ele limpa as mãos exatamente como o pai fez. A cena foi um payoff, que seria uma certa recompensa para o espectador, uma ligação entre elas que você entende o significado. O que me incomoda é esse corte para o passado no meio da cena, pois o ator não me parece estar se lembrando ou algo do tipo, só parece que a cena foi jogada ali no meio, porque ele não confiou que o espectador fizesse a ligação por si só. E essa sequência não seria um problema para mim, pois em outros momentos ele utiliza da mesma técnica. Vemos Willard em um caminhão fumando e o Arvin fazendo o mesmo. Mas nessa ele não coloca uma cena jogada no meio, então o diretor não segue o próprio padrão que criou. Algumas vezes deixa explícito, às vezes não. E para mim o que mais me incomodou e o que foi mais expositivo foi a narração, que é simplesmente descartável.
Vamos analisar uma cena para vocês terem noção do que eu estou falando. The boys at school like to pick on Lenore for her pious manner and pinched face. Hell, you're so damn ugly. I need a sack over your head just to get a hard on. Pensem comigo, essa narração foi realmente necessária? Porque tudo que o narrador narrou foi justamente o que assistimos. Entendemos que são rapazes da escola por causa do uniforme e que estão implicando com ela por ser devota e estar rezando. Eles falam que ela é feia, eles literalmente falam isso. O narrador foi totalmente desnecessário aqui, e sinceramente, acredito que de certa forma no filme inteiro, pois existem outras cenas exatamente iguais a essa, e tudo que foi narrado poderia ter sido simplesmente mostrado. Além do mais, o narrador não chega a ser nem um personagem. Quem está narrando é o autor do livro, pois o diretor gostou da voz dele, então eu acredito que é totalmente dispensável essa narração. Só serve para tapar buracos e reforçar o que você já tinha entendido. 3 days before, he'd come home with another black eye. You're coming out back with me today, boy. Falando assim até parece que eu odiei o filme, mas não se engane. Eu me diverti bastante assistindo. A direção de arte e figurino funcionam muito bem, por exemplo. Arvin e Lenora estão ligados por se tornarem irmãos, pela tragédia aparecida dos pais e pela religião de certa forma. E as roupas deles reverberam isso muito bem, sempre combinando. As cenas de tensão também são muito bem feitas, com a trilha subindo levemente, os enquadramentos ficando mais fechados, pontos chaves nos diálogos e ótimas interpretações. E não somente nessas cenas, todos estão muito bem em seus papéis. Porém eu preciso ressaltar 3 que se destacam. Tom Holland, amargurado, rancoroso, vingativo, triste, solitário, um dos papéis mais diferentes da sua carreira. Robert Pattinson, que com pouco tempo de tela consegue roubar os holofotes, principalmente com seu sotaque e entonação de voz que são bem marcantes. E o Harry Melling, que é um louco fanático e te assusta com aquele olhar vidrado e frases impactantes. E se você ainda não o reconheceu, talvez lembre dele em outro filme. Ele interpreta Duda, primo de Harry Potter. Moaning in your sleep every night. At least I'm not afraid of my pillow. Don't kill Cedric. Who's Cedric? Your boyfriend? O Diabo de Cada Dia é um bom filme. Parece uma mistura de A Casa que Jack Construiu, com a atmosfera tensa e toda a violência, onde os fracos não têm vez pela utilização da narração, e Pulp Fiction, pelo roteiro ousado com diversos personagens diferentes que se encontram. O filme tem seus defeitos, mas não deixa de ser bom. Sinceramente, eu gostaria muito de assistir uma minissérie da mesma história. Tem um ótimo material para isso e personagens que eu gostaria de conhecer um pouco mais, como o casal de assassinos Carl e Sanji, que mal foram explorados no longa. É uma obra que faz uma crítica ao fanatismo religioso, mas vai muito além disso. É um filme sobre as consequências da humanidade. Um abraço e obrigado por ter assistido. Please, Lord. Please. Pray, goddammit. You want your mama to die? Yes, sir. Then pray. Lord, please save my mama. Clean the cancer inside her. We need your help!